Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje, na nossa videoaula, nós vamos falar sobre a construção de experimentos e jogos no ensino de ciências e matemática. O que são experimentos? São atividades que visam acompanhar, analisar, comprovar ou contestar premissas, fenômenos, hipóteses ou teorias. São recursos didáticos que permitem a contextualização de conceitos e a participação ativa do aluno. Experimentos. De acordo com Carvalho, em uma proposta que utilize a experimentação, o aluno deixa de ser apenas um observador das aulas, muitas vezes expositivas, passando a exercer grande influência sobre ela, argumentando, pensando, agindo, interferindo, questionando, fazendo parte da construção de seu conhecimento. Afinal, o questionamento é um fator essencial no processo de ensino-aprendizagem. Os experimentos também possuem desafios. Eles exigem mais dedicação e preparação do professor, necessitam da elaboração de um planejamento, onde sejam arrolados os objetivos dos experimentos propostos. Experimentos com fins pedagógicos precisam ter metas para a aprendizagem. Disponibilidade de materiais, equipamentos e espaço. Alguns experimentos requerem recursos específicos. Precisam ser desafiadores para despertar a curiosidade dos alunos. Precisam ser contextualizadas, ou seja, trabalhar situações cotidianas, para que os alunos tenham interesse e assumam uma postura investigativa. Os experimentos também possuem vantagens. Uma atividade experimental visa a aplicação prática de conceitos. O contato com experimentos possibilita aos alunos absorverem melhor os conceitos e teorias que foram tratados durante uma aula teórica. Os experimentos favorecem o desenvolvimento de métodos e o processo de construção do conhecimento. Permitem o envolvimento discente na realização da atividade, exercitando o trabalho em grupo, a divisão de tarefas e o atendimento às regras e procedimentos do experimento a ser realizado. Mas, qual imagem vem à sua lembrança quando se fala em experimentos? Seria uma imagem assim? Ou assim? Nem todos os experimentos precisam estar relacionados com fenômenos físicos ou químicos, ou ser desenvolvidos em laboratório. É possível trabalhar conceitos matemáticos de outra maneira e com recursos bem acessíveis. Nesse exemplo, a professora está trabalhando objetos que afundam ou não afundam. Nesse outro exemplo, está sendo trabalhada a questão da temperatura. Então, nesses dois últimos exemplos, vocês podem observar que os experimentos foram realizados na própria sala de aula, sem necessidade de direcionar-se para o laboratório, que é uma situação, uma realidade de muitas escolas que nem laboratório de ciência tem. Então, muitas vezes o professor coloca como empecilho não ter o espaço físico, sendo que alguns experimentos ele pode trabalhar na própria sala de aula. Exemplo de uma atividade experimental. O nome desse experimento é ovo flutuante. Vocês observam que tem dois copos, tem um ovo em cada um. Por que será que um ovo está flutuando e o outro afundou? Então, a diferença está na densidade. Num desses copos foi acrescentado sal e no outro não. Então, na água sem sal, o ovo afunda, porque sua densidade é maior que a água. Já a água com sal muda de densidade, fica mais densa que o ovo, e por isso ele flutua. Esse é um exemplo bem simples de atividade experimental que pode ser realizada na própria sala de aula. É importante lembrar que atividades experimentais planejadas e efetivadas somente para provar aos alunos leis e teorias
são pobres em relação à aprendizagem de conceitos. É mais conveniente um trabalho experimental que dê margem à discussão e interpretação de resultados obtidos, permitindo ao aluno questionar, argumentar, concluir. Desta forma, o professor agirá como orientador, possibilitando que os alunos tenham uma visão mais adequada dos conceitos envolvidos no experimento. Os jogos também são ótimos recursos para se trabalhar com conceitos e possibilitar a aprendizagem. Assim como os experimentos, os jogos ajudam no desenvolvimento de habilidades e competências, permitem a participação ativa do aluno e possibilitam a relação entre teoria e prática. Jogos matemáticos. Eu trouxe aqui 2 exemplos. O primeiro é o ábaco, que é muito utilizado para trabalhar o sistema de numeração decimal, a base 10, o valor posicional dos algarismos, e também para trabalhar as operações básicas da matemática. E a Torre de Hanoi, que é um jogo de estratégia, trabalha a questão da memória, pode ser utilizado nos conteúdos de função e progressão geométrica, por exemplo, onde a quantidade de movimentos ela vai estar relacionada com a quantidade de pinos existente na torre. Existem muitos outros jogos matemáticos, né? Eu destaquei esses 2 para apresentar para vocês hoje. É importante mencionar que uma atividade de investigação deve partir de uma situação problematizada e deve levar o aluno a refletir, discutir, explicar, relatar. Enfim, que ele comece a produzir seu próprio conhecimento por meio da interação entre o pensar, sentir e fazer. Nessa perspectiva, a aprendizagem de procedimentos e atitudes se torna, dentro do processo de aprendizagem, tão importante quanto a aprendizagem de conceitos e/ou conteúdos. Concluindo, a construção de experimentos e jogos no ensino de ciências e matemática são atividades que permitem ao aluno relacionar os conceitos teóricos com suas aplicações práticas, ou seja, em situações do seu cotidiano. Tais atividades também permitem ao aluno aprender fazendo. São ações relacionadas com a alfabetização científica, pois aproximam o ensino de ciências com a vida em sociedade de forma contextualizada, promovendo o protagonismo dos estudantes e formando sujeitos reflexivos em questões científicas nas mais diversas áreas de sua vida. Além disso, auxilia-os em seu posicionamento crítico e na tomada de decisões. Essas foram as referências utilizadas para a montagem desta videoaula. Obrigada!